vamos falar um pouquinho sobre a questão das fases que o bebê passa, né? A Liliane está com o bebezinho aí, não sei quanto tempo tem o bebê dela, mas vamos dizer que o bebê da Liliane está mamando bem, está dormindo bem, tem um ritmo de mamada, de sono, e de repente um belo dia esse bebê passou a querer ficar o dia inteiro no peito dessa mãe. À noite foi aquela história, à noite é uma criança, né? A mãe passou a noite em claro, esse bebê dormiu muito pouco, ela realmente foi uma noite daquelas. Aí ela vai dizer, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo, né? Será que eu estou tendo leite? Será que o meu bebê está com algum problema? Será que ele não está bem? E às vezes, gente, né, você fica se perguntando e tentando maquinar um monte de coisa que esse comportamento mudou. Comportamento tanto da mamada, quanto do sono, quanto do choro, quanto do exigir de ficar no colo. Então, a gente precisa lembrar que nós temos, o bebê, né, todos nós seres humanos, nós temos fases de desenvolvimento diferentes. E o nosso bebê, eles têm os saltos de desenvolvimento e os picos de crescimento. Essas fases da vida do bebê são fases que são transformações pelas quais ele está passando. E cada uma dessas fases, para o bebezinho, é uma coisa muito diferente, é uma coisa muito nova. Então, ele não sabe o que é que está acontecendo. Um belo dia ele acorda, abre o olhinho e ele começa a enxergar as coisas melhor. Um belo dia, ele acorda, abre o olho e ele percebe que ele tem um corpo, que esse corpo se movimenta, né? Um belo dia, ele abre o olho e ele sabe que ele começa a identificar coisas que antes ele não identificava. E muitas vezes isso traz sensações de medo, de insegurança, né? Traz sensações, às vezes, de ansiedade para esse bebê. E o que vai fazer com que esse bebê sinta que ele tenha, né, muitas vezes, esse conforto aonde? Aí ele vai dizer, eu só posso correr para uma pessoa, que é para minha mãe, né? E a minha mãe tem uma coisa que me traz muito conforto, que é o peito. Então, aí o bebê vai fazer o quê? Vai querer ficar no colo e sugar o tempo inteiro. E, às vezes, nesse momento, a gente imagina que a gente está sem leite, que a gente está com pouco leite. O que é que está acontecendo que o meu bebê está querendo mamar o tempo inteiro? E antes ele não mamava o tempo inteiro. Então, nesse momento, lembrar, né, que esse bebezinho, ele tem demandas que precisam ser supridas. E essas demandas, muitas vezes, né, só a mãe pode dar, que é o cheiro da mãe, o conforto da mãe, o colo da mãe, de novo. Então, essas fases que o bebê vai passar, essas fases de desenvolvimento, vão trazer comportamentos diferentes para o nosso bebê. E esse comportamento, muitas vezes, vai ficar assim, gente. Uma semana, 7 dias, que foi 7 dias super exaustivos, cansativos, e depois ele voltou a dormir bem, a mamar com intervalos mais distantes um do outro, com que ele não ficou exigindo tanto colo de você, e aí passou-se um mês, tudo de novo, novamente, porque ele vai passar por uma outra fase de desenvolvimento. Então, cada bebezinho tem uma fase, mais ou menos nós temos algumas fases que vão mudando em cada mês de vida do bebê. E lembrar que essas fases vão exigir de você, mamãe, que você dê mais atenção. E vai chegar a fase que não vai ser colo, vai chegar a fase que não vai ser peito. Isso são principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que é peito, que é colo, que é consolo da mãe. Depois, a gente vai ter outras fases, que é a fase da comida, que é a fase do sentar, que é a fase do gatinhar, que é a fase do fugir de você, e aí vai mudando as fases, né, gente? Que é a fase de descobrir as coisas, descobrir os armários, e assim a gente vai indo, né? E essas fases não devem ser puladas, né? Então, muitas vezes, a gente quer tentar solucionar um problema de determinada forma,
que faz com que a gente pule uma etapa e essa etapa lá na frente vai fazer falta para esse bebê. Então, não deixem o bebezinho pular etapas. Por exemplo, esse bebê precisa muito, muito de carinho, de colo, de aconchego. O que eu vou fazer? Vou dar carinho, colo e aconchego. Quando eu não dou isso e dou uma mamadeira para ver se eu encho a barriga dele e ele dorme, eu faço o quê? Eu pulo uma etapa dessa fase. Que hoje, talvez, não me traga tanta diferença, mas que lá na frente, essa criança pode sentir, de alguma forma, manifestar, né, essa necessidade não suprida agora. E que foi suprida, sei lá, com uma mamadeira, ou que foi suprida deixando esse bebê chorar, não sei quanto tempo, até ele cansar e dormir. E aí a gente vai perceber que lá na frente, a gente vai ter uma resposta em relação a isso, né? Então, a gente tem traumas, a gente tem compulsões, a gente tem substituições daquilo que a gente não teve por outras coisas, né? Tem gente que come muito, tem gente que fuma muito, tem gente que bebe muito, tem gente que compra muito, né? Então, são necessidades que às vezes não foram supridas e que lá na frente, em algum momento da vida da gente, a gente vai manifestar. A questão da livre demanda regular a nossa produção de leite. Anne, mas o bebê mamar o tempo todo, vai ter leite o tempo todo? Sim, a nossa produção de leite, ela é regulada pela saída desse leite. Por isso que se o bebê não mama bem, não consegue extrair bem esse leite, né, que a Tânia perguntou antes, se o bebê, como que eu sei se o bebê tá mamando? A saída do leite, tá, Tânia? Tá esvaziando o peito? Tá saindo bem o leite? Eu tô produzindo bastante leite? Opa, perfeito. Então é sinal, um sinal de que o meu bebê está mamando bem. Se eu tô percebendo que o meu bebê tá pendurado o dia inteiro, que eu tô com pouco leite, que a minha mama tá ficando murcha, é sinal de que esse leite não está sendo extraído de forma eficaz. Ou seja, foi ficando, tá saindo pouquinho, porque o bebê tá mamando pouco, tá mamando de forma ineficaz, diminui a produção de leite. É muito comum. Então, não está saindo de forma eficaz, diminui a produção de leite. O bebê está mamando bem, o leite está saindo, um volume adequado para aquele bebê, a mamada está sendo eficiente, você vai ter uma boa produção de leite. Isso é fato. Amamentar na madrugada, Nelise. Eu devo amamentar na madrugada? Sim. E se possível, né? Se possível, pelo menos uma vez lá no meio da madrugada, tá? Então, Anne, mas o meu bebê mama às 11 e às 5 da manhã. Tudo bem, tá? Se o seu bebê tá ganhando peso, tá ativo, sua produção de leite tá boa, perfeito. Anne, o meu bebê tá ganhando pouco peso, tô com pouca produção de leite, vai ter que acordar no intervalo da madrugada, sim. É na madrugada, é nesse horário da madrugada que a gente libera a maior quantidade de hormônio de crescimento no leite. Então, aquele bebê que se desenvolve bem, tá? Que tá bem ativo, aquele bebê que mama na madrugada, é aquele bebê que tem um bom ganho de peso durante o mês. Mas é aquela mamada efetiva na madrugada, tá? Não é ele passar das 11 da noite até as 6 da manhã mamando. Aí ele também não descansa, a mãe não descansa, a mãe não tem leite, né? Então tem que ser a mamada, lembrar sempre da qualidade dessa mamada, se essa mamada é efetiva ou não.